Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o maior medo da prova do Revalida, mas também uma oportunidade gigante onde você pode se destacar, onde você pode ganhar muitos pontos e finalmente ser aprovado. E não é nada mais nem nada menos que a famosa prova discursiva, que muitas das vezes o pessoal não estuda, não dá muita atenção, mas quem foca e trabalha e estuda para a prova discursiva está um passo na frente nessa aprovação. E hoje estamos com a convidada, doutora Pia Simone Lara Zambrano, direto da Itália, professora da cirurgia. Hoje com vocês, bem-vinda, Pia. Olá, Juan. Nada de Itália, viu, gente? O Juan fica inventando aí. Tudo certo? Hoje vamos falar, então, sobre prova discursiva. Exato. É algo que eu errei muito no passado e eu não quero que vocês cometam os mesmos erros que eu. Então, hoje vamos dar dicas importantíssimas para essa parte da prova que é tão Bem-vindo, doutora Zambrano, direto da Itália. Eu fico brincando aqui, gente, mas é para que seja um papo, assim, bem descontraído hoje, né? Pia, conta um pouquinho aí sobre essa jornada da prova discursiva, porque é tão temida, odiada por muitas pessoas, mas também muito querida por outras pessoas. Então, assim, na verdade, é uma prova que muitos não estamos acostumados, né? Se a gente for olhar durante a nossa trajetória na faculdade, dificilmente uma prova vai ser feita em base a questões abertas, questões discursivas, né? É algo difícil de corrigir, é algo que falta treinamento realmente durante a jornada na faculdade, e é algo que, até mesmo aqui no Brasil, as faculdades brasileiras, elas não estimulam muito, né, a realização de questões discursivas. Então, é um mundo totalmente desconhecido. Então, as pessoas acabam tendo muito medo por falta de prática, por não saber o que responder, como escrever, se faz um texto mais longo, um texto mais curto, mais objetivo. Muitas pessoas têm dúvidas em interpretação de texto, por mais que falem um português perfeito, leiam muito bem, mas às vezes aquela dificuldade na interpretação do texto acaba trazendo o seu resultado negativo no final da prova discursiva. E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que tudo se resume à falta de treinamento e a não ter certos conhecimentos teóricos bem medulares. Exato, Pia. E eu acho que, assim, inclusive, eu queria falar assim, especificamente da prova discursiva, que muitas das vezes a pessoa fica, acho que é um obstáculo, mas muitas das vezes pode te ajudar muito. E eu puxo, assim, 10 anos para trás, eu acho que durante esses últimos 10 anos só fiz 2 provas discursivas na minha vida. A primeira foi no CELPE-BRAS, que tem que escrever, e a segunda foi a prova do Revalida. Depois da prova do Revalida, que já passou acho que 4 anos da minha prova do Revalida, eu não tenho feito mais prova discursiva. Não sei se você chegou a fazer, Pedro. Realmente, eu não fiz. A última vez que eu prestei uma prova discursiva foi na prova de residência para a USP São Paulo, que logo depois do Revalida eu passei na prova de residência. Eu não passei na USP, mas passei na Unesp. A Unesp não tinha questões discursivas. Na verdade tinha, e eu já vou falar sobre elas, mas a prova da USP eram questões também complexas, sabe? Então foi a minha última experiência. Hoje em dia a prova da USP não tem mais cobrado questões discursivas, e na prova da Unesp, que seria realmente a última prova discursiva, foi na parte de prova multimídia, que era de escrever, o que nós hoje em dia temos na nossa plataforma Medtask. Exatamente daquele formato foi uma prova na residência da Unesp, que eram questões discursivas. Caraca, exatamente, Pia. Acho que a prova discursiva cada vez está ficando mais por fora, porém na prova do Revalida cada vez começa a ter mais destaque. Na verdade, desde a primeira edição da prova do Revalida, não tivemos mudanças quanto à estrutura da prova, então continuaram se mantendo 100 questões objetivas e 5 questões discursivas, desde a primeira edição da prova do Revalida. Por quê? Porque realmente acho que é um filtro, né? O maior filtro da prova do Revalida é a primeira fase, continua sendo, e na verdade, o erro maior dos candidatos é ter a prova discursiva como um grande inimigo. Então, a gente precisa mudar aí esse pensamento e precisamos aí achar na prova do discursiva um grande aliado, na verdade. Porque é uma prova, em 5 questões discursivas, nós temos 50 pontos, o que equivaleria a 50 testes aí corretos na tua prova objetiva. Então, imagina você quanto conhecimento deveria ter para acertar 50 questões objetivas. Cara, é só você fazer uma
conta simples de matemática. Eu acho que vale muito a pena a gente investir ali um tempinho na prova discursiva. Exato, gente. E um cálculo que o Vini sempre faz, nossos alunos sempre ficam tirando 45, 47 pontos, mas vamos colocar 40 pontos. Se você tirar 40 pontos na prova discursiva, geralmente a nota de corte no máximo vai ser 100 pontos, no máximo. Então já você tem que tirar só apenas 60 pontos na prova objetiva para conseguir passar na prova do Revalida. Olha como que fica cada vez mais fácil. E pior, eu perdi um pouco aqui o foco no meio do podcast, porque recebi uma mensagem que até vou pedir para os meninos colocar no meio do podcast. Lembra da Tanagra? Lembro. Aluna nossa, e que acabou de passar na prova do Revalida, acabou de mandar mensagem e falou assim: doutor, acabei de passar em neurocirurgia, amanhã faço minha matrícula. Olha que Acabei de perguntar que hospital, mas... Vocês imaginam passar em neurocirurgia, gente? Passou no Revalida esse mesmo ano, 2024, passou no Revalida, passou na residência, na neurocirurgia. Neurocirurgia. Só tô aguardando ela me falar qual hospital. Assim, extremamente concorrido. Extremamente concorrido. Sério, dá meus parabéns pra ela, porque... E são histórias de sucesso que a gente mostra com mensagens reais aqui, tá? Aqui a gente mostra quem é o aluno, qual é o nome. Se você for buscar lá no nosso feed do nosso Instagram, no último post de aprovados, tá lá o nome dela. Procura lá, Tanagra. Ela saiu no Diário Oficial da União e nós publicamos essa lista de quais eram os alunos do Mundo Revalida que saíram lá no Diário Oficial da União. Então procura lá que você vai ver. Exato. E aqui, esse que faz parte do podcast, né? Danada muda em um minuto o tema e o flow. Mas é ótimo, porque vocês se inspiram nessas histórias, vocês se veem refletidos nisso. E é isso que você deve pensar aí pro teu futuro. Um futuro de excelência acadêmica, um futuro de excelência naquilo que você se propor. Seja no Revalida, seja você fazer uma residência depois do Revalida, seja no plano que você tiver para sua vida. Bacana, Pia. E Pia, outra coisa que eu queria falar aqui também é a correção da prova do INEP, né? A gente sabe que essa correção da prova discursiva não é sempre igual, mas tem um padrão específico do que o INEP gosta, né? E, para quem não sabe, a gente fez mais de 20 mil recursos, né? A gente já analisou mais de 20 mil questões, né? De diferentes alunos da prova discursiva e a gente começou a entender como que o INEP gosta de cobrar isso daí. Não sei se você quer dar um adianto aí, Pia. Então, a prova discursiva, ela é corrigida em cima de um gabarito. É muito de avaliador para avaliador. E, infelizmente, a gente não tem um padrão como tal para conseguir corrigir a prova de maneira igualitária. Então, assim, nós já tivemos contato com ex-avaliadores da banca e eles basicamente se regem a isso. Eles têm uma reunião prévia ao início das correções, onde eles recebem as orientações de o que deve ser considerado, o que não deve ser considerado. Mas aquele avaliador que ele é, talvez, justo, ele vai considerar os sinônimos ou não. Mas quais que são as nossas dicas principais para vocês? Vocês evitarem siglas, vocês sempre colocarem o nome técnico em vez de nome de uma linguagem mais simplória, vocês responderem as coisas em tópicos, vocês não deixarem nada em branco, vocês aprenderem os critérios diagnósticos de certas patologias que podem ser cobradas. Então, por exemplo, critérios de morte encefálica, você tem que saber decor, porque já caiu 2 vezes na prova. Critérios de síndrome metabólica, critérios de cetoacidose diabética no adulto, na criança, critérios de gravidade no asma. Então, sim, são coisas que vocês têm que ter medular, porque as perguntas realmente discursivas, elas vão ser simples sobre os temas. Então, te dou um exemplo. É um tema de câncer de esôfago, que já caiu no Revalida. Então, assim, vai colocar um caso e vai dizer qual que é a principal hipótese diagnóstica. Beleza, você coloca lá, câncer de esôfago. Quais são os fatores de risco para essa doença? Você vai enumerar os fatores de risco. Provavelmente ele vai te dizer, mencione 5, mencione 3 ou apenas a pontuação entre parênteses. Se na pontuação entre parênteses for, por exemplo, 2,5, ele provavelmente cada item vai valer 0,5. Então, vão ser no mínimo 5 fatores de risco que você tem que escrever. Se ele te diz qual que vão ser os exames necessários ou padrão ouro, então você tem que escrever qual é o melhor exame no melhor hospital. O segredo é não brigar com a questão, gente, é você ter tudo acessível ali. Então, se ele está te pedindo o exame, é o melhor exame para aquela doença, independente do nível de atenção que você estiver. Combinado? E por último, tratamento, evitar ali
nomes de fármacos, talvez. Ou coisas muito comerciais. diretas. Então, é importante você colocar a via de administração, se é endovenoso, se é via oral. Se para certas patologias a dose é extremamente importante, como na eclâmpsia, por exemplo, quanto de sulfato de magnésio, qual que é o esquema a ser utilizado. Então, assim, gente, são dicas preciosas ali para a prova discursiva, que com certeza vai fazer parte e diferença da tua aprovação. Legal, Pia. E eu acho que assim, dentro desse daí, eu acho que umas dicas importantes, né? Classificar não é como que eles chamam aqui, que eles fazem no Enem? Não tem uma ordem de classificação? Não é que eles vão escrever tudo direto. Ah, tá. Não é uma redação. Não é né? uma redação, exato. Eles fazem no Enem a redação, Claro, né? tem redação do Então, Enem. assim, não é uma redação que você vai escrever. Cara, você tá colocando A, B, C, D, E, é para responder essas questões, né? E uma coisa que você falou, Pia, é muito importante, é as classificações. Quando é cobrado classificações, a gente vê que sempre é um número alto. É 4 pontos sobre 10 pontos da Exato, questão, ou fatores de 5 risco. pontos. Então, assim, e aí tem que estar igual. Né? No meu ano, por exemplo, caiu quando você faz a biópsia no glomerulonefrite pós-estreptocócica, né? E quais são as mudanças que você vê? Quando que você precisa fazer uma biópsia? Era alteração de complemento, E os etc. números, né? Os E valores. os números, exato. Então, assim, quando é uma coisa vocês veem, muito direta... isso se cumpre. A gente não combinou isso, tá, gente? Mas o que sempre é cobrado é conceito, tipo classificação ou critérios muito batidos, né? Muito teóricos. Então, é isso que vocês devem memorizar e ter claro na tua cabeça. Então, CURB 65, critérios, por exemplo, na pediatria, como o Juan acabou de dizer, critérios de diagnósticos de síndrome metabólica, critérios de melhora na cetoacidose, de diagnóstico de cetoacidose diabética, critérios de diabetes gestacional, quais são os critérios diagnósticos na diabetes gestacional, os seus parâmetros, seus valores. Então, assim, gente, são coisas que vocês não podem deixar de revisar, né, Juan? Exato, gente. E acabou apitando aqui o Instagram. Tava terminando de conversar com a nossa aluna. Ela tá viajando agora para Belém. Ela passou na UEPA, uma faculdade bastante conhecida. Recebeu a mensagem hoje e tinha que fazer inscrição amanhã. Eu acho que mais ou menos me lembra um pouco a loucura que a gente fez quando você passou. Sim. Era meio... tava chovendo muito e a gente teve que viajar nesse momento para Botucatu, fazer inscrição e tudo. Ai, e mas ela... é muito emocionante essa etapa. Eu acho que ela tá em choque. quando você vai se inscrever na prova, na sua residência dos sonhos, cara, é uma sensação única. Mas nada se compara, eu sempre digo, nada se compara à aprovação do Revalida. São dois sentimentos parecidos e ao mesmo tempo diferentes, porque o Revalida te abre as portas para você ali cumprir os seus sonhos, né? E a residência vem para fechar com chave de ouro aí essa jornada da medicina, do Revalida, e depois aí você já focado na sua especialização. Inclusive, ela falou que chegando lá, assim que assinar e assumir a vaga, parece que amanhã começa, ela já vai mandar um vídeo contando e tudo. Sim, a gente ficou muito feliz. A gente fica muito emocionado, a gente fica muito emocionado e realmente a gente admira muito essa garra que muitos candidatos têm ali para conseguir seus objetivos. Então, essa é uma prova viva de que tudo é possível e que não existe nenhum tipo de impedimento ali para você alcançar os seus sonhos. O único impedimento é você mesmo. Então, só depende de você. É legal, Pia. Eu acho que assim, depois de a gente ter analisado todos esses recursos, todas essas provas, a gente pode ficar nessas conclusões, né? Os erros principais, tudo. não se desesperem a responder, não escrevam nomes curtos. Então, por exemplo, se você vê que o diagnóstico é pneumonia, não é para escrever pneumonia, é pneumonia adquirida na comunidade. Então, exato, isso não usem siglas, então não é para colocar PAC, né? Então isso é importante. Existem vários tipos de pneumonia hospitalária, etc. Então, assim, atípica. Então, coloca o nome e sobrenome. Na cirurgia, a mesma coisa. Tem colecistite, mas tem colecistite ali litiásica, tem colecistite calculosa aguda. Então, por favor, escrevam de forma completa. Então, assim, são coisas que vocês devem ter claro e que merecem um treinamento ali detalhado, né? Exato, Pia. E eu acho que assim, é o momento que você faz uma prova de 5 horas da prova objetiva, tem 2 horas de pausa para almoçar, que eu acho que poucas pessoas almoçam porque é aquela loucura, e depois vocês entram para fazer a prova discursiva, né? E vocês têm 4 horas, 3 horas e meia. É bastante tempo. E a gente acaba se desesperando exato. mesmo. Eu quis sair antes, o quanto antes eu lembro. Exato, você quer sair o quanto antes. E começa a bater na tua cabeça, porque
Eu lembro que eu falei assim, cara, é momento de ficar tranquilo, vamos fazer essa prova. Eu estava recebendo a primeira questão e já tinha pessoas entregando a prova discursiva. Eu falei assim, caraca, será que eu sou muito burro? Esse é o primeiro pensamento que chegou na minha cabeça. Cara, como que eu tô na primeira questão e já tem pessoas saindo entregando a questão? Né? E também eu me lembro, assim, eu vim prestar, do Equador, vinham 3 amigos e uma amiga prestar a prova do Revalida. E eu lembro que eu falei, não, vou ficar calmo. Quando eu fui entregar a minha prova, acho que sobravam da sala, que tinha uns 30 pessoas, 40, sobravam 5, 7 pessoas. Aí quando eu liguei, fiquei lá fora, mandei mensagem para meus amigos, falei assim, gente, já saí da prova, me avisa quando vocês saírem. Aí eles me responderam, Juan, a gente já tá no hotel. E o hotel ficava deles, eu tinha pegado um hotel muito mais próximo, mas o hotel deles ficava a 40 minutos de distância. Aí eu falei, a gente tá aqui tomando cerveja, cola aqui. Aí eu falei assim, caraca, como os caras saíram tão cedo? Os caras já tá lá, tiveram tempo de chegar, abrir uma cerveja, já estão tomando a primeira cervejinha e eu acabei de sair. Aí dá aquela Insegurança, né? Mas cada candidato é um mundo diferente. Então foca naquilo que tá na tua frente, esquece o resto da sala. E infelizmente, ou felizmente, felizmente pra mim, felizmente pra meus amigos, e fui o único a aprovar. Nessa prova eles ficaram pra trás, tentaram várias outras vezes, mas nunca conseguiram e acabaram desistindo. Mas eu acho que assim, esse é o conselho que dou pra todo mundo. De para Felipe Bellini, que já tinha prestado várias vezes a prova. Agora tô com o Diego falando bastante, um aluno que chama Diego, que ele se sentiu identificado com o Felipe. E eu tô assim, falando pra fazer dessa forma. Exatamente, né? Eu acho que faz todo o diferencial aí. Pia, principais erros que você encontra nessa parte da prova discursiva? Eu acho que os principais erros quais seriam? Vamos elucidar. O primeiro deles é você não ter treinado durante a tua jornada de preparação para a prova do Revalida, a primeira fase. Então, você não ter feito pelo menos as 3 últimas edições da prova discursiva da prova do Revalida. Então, é importante você treinar as questões, você treinar a consciência, ver se está escrevendo direitinho, fazer simulados discursivos e você revisar a parte teórica, né? Acho que isso é importante. Certos conceitos devem estar medular. É diferente você responder uma questão objetiva, onde você consegue ver as respostas e ir eliminando, do que você ter uma pergunta em branco, né, com nada embaixo, e você ter que escrever a resposta. Então, assim, eu acho que isso merece um treinamento assíduo. E eu acho que é isso. Talvez não ter preparado bem as minhas respostas no dia da prova, então ter esquecido de colocar unidade, ter esquecido de escrever os critérios de forma completa, na época foi uma questão de síndrome metabólica, e perdi muito ponto por isso. Revisem as suas respostas, escrevam a caneta, não rasurem, evitem estragar aí a folha de gabarito. Eu acho que esses seriam os erros mais comuns aí, Juan. Pia, legal, eu acho que faz muito sentido. Pia, que dica que você poderia dar para quem não treinou absolutamente nada da prova discursiva e a prova já tá chegando? Cara, eu acho que além do discursivo, né? Claro. Força o mundo revalida. Eu acho que tem que começar a treinar de alguma forma, né? Não tem como. Pelo menos fazer alguns simulados, fazer algumas questões, se colocar à prova. Eu acho que fazer bastante questão. Agora não tem outra coisa que vocês consigam fazer aí de uma forma rápida. Eu acho que legal vocês identificarem as características de cada grande área, né? Na prova discursiva. Então, como que a pediatria se comporta na prova discursiva? Quais foram os temas já cobrados até agora? Então, eu acho que é importante aí a gente revisar isso e aproveitar esses últimos dias que faltam até o dia da prova. Exato. Pia, eu acho que a gente já entregou muita coisa. Eu penso assim, que se você não estudou absolutamente nada para a prova discursiva, o momento é agora. Você ainda está em tempo de começar a assistir às aulas, começar a fazer a vasta de questões que a gente tem com correção de inteligência artificial, começar a fazer muitas questões, começar a treinar. Essa mudança, pensa assim, você tem 50 pontos em jogo. Então ainda dá tempo para vocês conseguirem esses 50 pontos. Às vezes é mais importante que vocês continuar revisando a objetiva, porque a objetiva tem um limite de conhecimento, né? Agora, a prova discursiva, às vezes, se você não estudou absolutamente nada, essa pode ser a tua virada-chave para, dessa vez, conseguir ser aprovado no Revalida. Isso aí, Juan. Exato, Pia. Pia, obrigado de novo. Eu já suguei muito o teu tempo aqui, muita informação, mas eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas, vai se sentir espelhados. Temos você, né, prova viva de que passa no Revalida, de que conseguiu fazer residência. Por coincidências, Tanagra também passou no Revalida, passou na residência. Eu também passei no Revalida, entrei também na residência. Então, assim, eu quero que esses alunos que estão do outro lado, que estão estudando, às vezes vem muito distante isso.
Ah, quando que eu vou conseguir passar na prova do Revalida? Quando que eu vou conseguir ser médico especialista? Cara, às vezes está muito mais perto do que vocês imaginam. Exatamente. E hoje em dia, o mercado exige que você se torne um especialista. Exato. Essa é a realidade atual do Brasil. Essa é a realidade que é o melhor cenário para os nossos pacientes. Então, não desistam, procurem a excelência, como eu sempre digo. E o melhor de tudo, vocês encontram tudo aqui dentro do Mundo Revalida. Preparação para o Revalida, preparação para a residência. Nós vamos estar aí junto com vocês em todo o processo, até o teu objetivo final. Exato, Pia. Muito obrigado de novo por esse podcast Will. incrível. Nos Gente, vemos. você que está do outro lado, nunca se esqueça que você pode revalidar.